construir uma arca. E Noé, construindo aquela arca, ele pregava para aqueles da sua geração: olha, vai vir o dilúvio, vai acontecer a morte, Deus vai julgar a terra, olha, vai acontecer uma coisa terrível, arrependa-se do seu pecado. Era a pregação dele. Eis aí a condenação do mundo pela perversidade dos homens. Ali, como se fosse Daniel dizendo: Mene, Mene, Tekel, Parsim, tu foste julgado por Deus e foste achado em falta. Então ali ele estava pregando a palavra de Deus, dizendo: convertam-se dos seus maus caminhos, larguem os desejos da carne, deixem de fazer aquilo que aborrece a Deus e faça aquilo que agrada ao Senhor. Eis aí o juízo de Deus que em breve vem. Essa mensagem, meu amado, eu quero dizer nessa noite, ela continua sendo verdadeira. Diz a palavra do Senhor, meu amado, que na época de Noé muitos se casavam e se davam em casamento, sem se preocupar com a sua vida eterna, somente preocupado com esse mundo temporal. E a Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor que passa, como uma flor que se abre de manhã e a noite já está murcha. Com o que você tem se preocupado, meu amado, nesta noite? Será que tem se preocupado com o material, com o que está sendo feito aqui? Ou será que você tem se preocupado em servir a Deus com interesse de coração, em mudar os teus caminhos, porque o Senhor te ama e enviou o seu Filho para morrer por você na cruz? Aleluia! A verdade, meu amado, é que quando estamos aqui na frente pregando o Evangelho, nós estamos condenando esse mundo. A verdade é que a pregação que Noé estava fazendo ali era a pregação da condenação daquele mundo. Esse mundo não tem mais a beleza que tinha, mas Deus está preparando um lugar maravilhoso para mim e para você. Um lugar onde a Bíblia diz que não há lágrima, não há choro, não há dor. É para lá que nós vamos. Mas por que te preocupas com o material? Por que te preocupas com o temporal? Por que essas coisas têm te tirado da direção que Deus quer? Quantos ministérios escondidos? Quantos talentos enterrados? Porque o trabalho é mais importante? Porque a aparência diante do homem é mais importante? Não. O que importa é você diante de Deus. O que importa é aquela mansão celestial que você precisa construir. Aleluia! Pela pregação do Evangelho, o mundo é condenado, mas também é salvo. Acontece o dilúvio e a morte, mas também acontece uma nova vida. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que adulterava não adultera mais. Uma nova vida de Deus. Aleluia! 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao 17 diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Será que quando você passa, meu amado? Será que quando você está no teu trabalho? Será que quando você anda pela rua? Será que quando o vizinho olha para você? Será que ele sente o perfume do conhecimento de Deus? Ou será que você tem travado isso e ninguém está sentindo nada? É necessário, meu amado, que nós manifestemos o cheiro do perfume do conhecimento de Deus. Porque para Deus, diz o versículo 15, somos o bom cheiro de Cristo nos salvos e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiros de vida para a vida. Aleluia! E para quem essas coisas? Quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Aleluia! O Evangelho é sério. O que acontece aí fora já é previsto pela palavra de Deus, como Paulo está dizendo aqui. Muitos falsificadores da palavra de Deus. O Evangelho é sério. E Deus quer que você leve a sério isso também. Meu amado, quando eu prego aqui, eu prego com amor, porque eu não quero que nenhum de vocês perca a sua salvação ou deixe de aceitar a Cristo como seu Salvador. Nós estamos aqui, meu amado, manifestando o cheiro do conhecimento de Deus. O perfume do Evangelho está nesse lugar. Aleluia!
Aleluia. E as águas do dilúvio vieram. E foi ministrado, e foi pregado. Imagina, meu amado, aquela geração. Os homens viviam 900 anos, 1000 anos naquela época. E a Bíblia diz que durante 120 anos foi ministrada aquela geração que se convertesse. Mas somente uma família foi salva. Você pode olhar em volta, em nome de Jesus, contempla esse tempo. Contempla esse espaço. Eu quero te dizer, meu amado, que nessa noite, essa é a arca de Deus. É aqui que você encontra a salvação. É dentro dessas portas que você consegue ver e enxergar Deus curando, Deus trabalhando, Deus mudando. É aqui dentro que você vai olhar lá para fora e falar: meu Deus, quantos estão perecendo? Precisamos salvá-los também. Essa é a arca de Deus na face da terra, a igreja do Senhor. É por isso que você precisa estar aqui. Ah, mas eu conheço muito a Cristo, amo muito a Jesus. Vá para a casa do Senhor, busca a presença do Senhor, porque lá fora, meu amado, há muita morte, há muita tristeza. Mas, meu amado, as águas do dilúvio, elas subiram e trouxeram à tona algumas verdades. A primeira é a seguinte: Deus não pode mentir. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo, Consolador, para vocês. E Ele veio. Ele está aqui conosco, aleluia. Aí, lá na batalha, lá. Ele está agindo nessa noite, aleluia. E Jesus disse: vou preparar-vos lugar, e eu virei outra vez para buscá-los. Deus não pode mentir, aleluia. A segunda verdade que eu enxergo, meu amado, é que Deus usa homens falhos para ministrar a verdade. Quantos estão aqui podem olhar para mim: mas eu já vi o Eric errar nisso, naquilo e naquilo outro. Isso é maravilhoso, meu amado, porque eu sou falho, sim, tão falho quanto você. Mas Deus procura alguém para usar. E quem sabe Ele vai te encontrar nessa noite. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quem sabe Ele te encontra nessa noite e te renova, e te batiza, e te salva. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Aquele que abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Você vai abrir a porta do teu coração para Jesus nessa noite? Meu amado, a terceira verdade que eu vejo nas águas do dilúvio, quando elas sobem, meu amado, é que ainda que pareça demorado, o juízo de Deus, ele vem. Muitos podem dizer: ah, eu comecei tão bem na caminhada, mas hoje eu não estou indo mais para a igreja. Olha que eu estou te dizendo, o juízo de Deus vem. Não deixe que Deus encontre você afastado dos seus caminhos. É uma palavra de juízo que Deus traz. Ainda que pareça demorado. Ah, mas o meu pai pregou, o meu avô pregou. A Bíblia diz que ele vem como ladrão à noite, e que ninguém sabe o dia nem a hora. Meu amado, dilúvio. O que foi o dilúvio? Para mim, meu amado, eu gostaria de compartilhar com você que ele prefigura a morte. O dilúvio, ele prefigura a morte. O encerramento de uma etapa desagradável e maldita diante de Deus. Vocês podem imaginar a Bíblia dizendo que havia uma maldição sobre aquela geração, e de uma geração de milhões e milhões e milhões de pessoas, somente algumas pessoas entraram na arca. Você pode fazer ideia do que isso significa? Ela prefigura a morte, um novo tempo que vai vir. Ela prefigura para mim a morte sendo o encerramento de uma etapa desagradável, mas ela também prefigura a vida, a oportunidade de um novo início, uma nova história, aleluia. Aquela geração passou e Deus disse: eu vou dar mais uma oportunidade para o homem porque eu o amo. Quem sabe você está aqui na casa do Senhor nessa noite porque Jesus te ama. Ele já te chamou, te chamou, te chamou, mas você não tinha dado ouvidos e hoje você veio aqui. É porque Ele te ama e Ele quer te dar um novo início na tua história, aleluia. Eu vejo, meu amado, também que o dilúvio, ele prefigura o líquido amniótico que envolve o bebê. Não é? Não havia nada e de repente aquele líquido ele vai enchendo, e tem um bebê ali dentro, e quando aquele líquido ele se esvazia, há uma nova